A lógica, então, é ciência e é arte, mas ambos em sentido amplo. Fica por discutir a qual dos gêneros pertence mais propriamente, mas o faremos ao tratar de suas propriedades, as propriedades da lógica, depois de haver entendido melhor o que ela é. Por ora, sabemos que é uma disciplina directiva, que supõe uma matéria conformável a que a lógica deve dar-lhe uma forma racional em ordem à aquisição da ciência. Aí agora ele vai falar sobre o sujeito da lógica. Né? Ele estava falando da lógica como ciência, como arte. Né? Então ele chegou à conclusão de que a lógica seria, em sentido amplo, tanto uma ciência quanto uma arte. Aí agora ele vai definir o sujeito da lógica. Toda disciplina intelectual se especifica em razão do sujeito de sua consideração, mas como o sujeito se considera de maneira diferente para uma ciência que para uma arte, primeiro estudaremos esta diferença em geral e logo passaremos a considerar o sujeito da lógica em particular. Acerca do sujeito da ciência e da arte. O sujeito de uma ciência ou de uma arte é aquele do que a ciência ou a arte própria e simplesmente trata. Havíamos dito que o sujeito da antropologia é o homem e não a mão, porque a mão se trata enquanto parte do homem, enquanto que o homem se trata própria e simplesmente, não como parte, nem propriedade, nem causa, nem efeito de outra coisa. Justamente se o chama sujeito, porque é o sujeito do qual se predicam todas as demais coisas, coisas que tal ciência ou arte considera, isto é, suas partes, propriedades, causas e efeitos. É evidente que toda ciência ou arte se determina e especifica em razão do sujeito que trata. Dali que, frequentemente, as ciências ou artes tomem nome a partir dos sujeitos. A ciência do homem se chama antropologia. Antropos significa homem. A dos viventes, biologia. Vida em grego se diz bios. A das coisas naturais se chama física, que em grego significa natural. E a arte da navegação se diz náutica. Nauta significa marinheiro. E o cavalgar, equestre. Equus significa cavalo. E a arte de curar, medicina. Medeor significa curar, remediar. Ainda que, como vimos, o sujeito de uma ciência ou de uma arte propriamente dita se distingue em que o sujeito da ciência se acha já constituído na natureza, enquanto que o sujeito das artes se faz. Então, aqui uma distinção do sujeito da ciência e do sujeito das artes. Né? O sujeito das ciências ele já está constituído na natureza e o sujeito das artes se faz. Isso poderia fazer pensar que para as ciências está bem, que se constituem e especifiquem em razão de seus sujeitos, pois dependem dele, mas que não haveria de dizer o mesmo para as artes, pois os sujeitos dependem delas. Estranha essa frase. Vamos ver o que ele fala. Ainda que, como vimos, os sujeitos de uma ciência e de uma arte propriamente ditos se distinguem do sujeito da ciência que se acha já constituído em sua natureza, enquanto que o sujeito da arte se faz. Isso poderia fazer pensar que para as ciências está bem que se constituam e especifiquem em razão dos seus sujeitos, pois depende dele. Dele quem? Do sujeito. Mas que não haveria que dizer o mesmo para as artes, pois os sujeitos dependem delas. Então... Você simboliza, é cultural, depende... porque assim, das ciências o sujeito já está pronto. Das artes, o sujeito depende da própria arte para se constituir o sujeito. Que a arte ela vai fazer o sujeito, né, assim, digamos assim. A arte, por exemplo, de
fazer uma cadeira. Assim. Então o sujeito dali ele vai ser constituído através da arte. Né? Então uma diferençazinha. Mas não é assim, porque a forma artificial não é algo caprichoso, como a de um poema que busca expressar os estados de ânimo do artista, mas que deixa determinada pelo fim útil que se persegue e a matéria utilizada. O artífice pensa no artefacto como se já existisse, de maneira semelhante a como o científico considera o sujeito de sua ciência. Então ele já faz a distinção, apesar da arte ela fazer o objeto da própria arte, o artífice ele já tem na mente dele assim, o objeto já pronto, como se ele já existisse. Eu, por exemplo, se eu for um artesão, vou fazer uma cadeira, antes de eu tornar a cadeira real, na minha mente eu já tenho a ideia de cadeira, né? Como se ela realmente existisse. Assim como o científico considera o fim natural do homem para dar razão da forma que tem por natureza, assim o artífice considera o fim útil do aparato para falar a forma que deve dar-lhe a arte. Por isso se diz que a arte imita a natureza. Ambas, ciência e arte, se especificam em razão de seus sujeitos, mas o sujeito especifica a ciência como a forma determina a matéria, pois o intelecto é como uma branda matéria que pode receber a forma inteligível das coisas naturais, enquanto que o sujeito especifica a arte como um fim determina ao agente. Então aqui tem a diferença. Então, a ciência determina a matéria, o sujeito especifica a ciência como a forma que determina a matéria, e o sujeito da arte especifica como um fim determinante ao agente. Essa daí que a gente já tinha discutido, né? O artífice se constitui em tal quando concebe a forma artificial, que se propõe como fim imediato a realizar. O artifício tem, à sua vez, um fim último, que é a utilidade em razão da qual se idealizou a forma do artefato. O fim de que aqui falamos, que é sujeito, não é a utilidade última, mas a forma artificial, fim imediato. Você tem que meditar. É que ele concebe, o artífice concebe a forma, assim. Mas é que assim, mutatis mutandis, assim, o que Deus faz, né, quando criou. Tem na cabeça, né? Antes dele criar assim, ele tinha as ideias, assim. Por isso que Platão não estava tão errado, assim, quando concebeu um mundo de ideias, assim, tudo. Na verdade, assim, havia havia as formas na mente de Deus, na cabeça de Deus. O antropomorfismo, os cabelos brancos, assim, estava Deus lá assim, andando de túnica, assim, no jardim do Éden. Mas os antropomorfismos da Bíblia, né? A Bíblia ela é cheia disso. Se o sujeito da lógica são as operações do intelecto, dado que a lógica tem como finalidade cuidar que pensemos bem, parece que seu sujeito são... Não, porque vem depois. Parece que seus sujeitos são simplesmente as operações e as obras do intelecto. Como vimos na introdução à filosofia, há 3 operações do intelecto que produzem cada uma certa obra racional. A simples apreensão, pela qual se obtém as essências ou quantidades universais, o juízo ou composição, pela qual se formam as proposições, e o raciocínio,
pela qual se constrói as argumentações e demonstrações. Parece então que os artifícios da lógica seriam essas obras de razão, cuididades, proposições e demonstrações. Assim parece pensar Aristóteles, posto que estuda as cuididades nas categorias, as proposições no Peri-Hermenias e as demonstrações nos analíticos. Assim também parece dizer alguns grandes escolásticos, como Soares. Como os entes de razão não são verdadeiros entes, mas como sombras de entes, não são inteligíveis por si próprios, mas por alguma analogia e conjunção com os verdadeiros entes, e portanto, tão poucos são por si próprios sujeitos da ciência. Shibilia. Nem se dá uma ciência que está instituída por si própria, primeiramente só para conhecê-los. Que alguns atribuem a este sujeito a dialética é um erro dialético, porque o fim desta ciência não é senão dirigir e levar a norma da arte às operações racionais do homem, que não são entes de razão, dos que agora tratamos, mas entes reais. Assim, nenhum artífice, nem nenhuma ciência intenta por si própria, primeiramente, o conhecimento dos entes de razão. Sem embargo, essa simples resposta representa sérias dificuldades. Se considerarmos a lógica como uma disciplina produtiva, esta não seria, na mente, algo distinto da mesma luz da razão, porque ambas produziriam as mesmas obras, as cuididades, as proposições e os raciocínios. Se disséssemos que estas obras estão feitas pela luz da razão e que a lógica reflexiona sobre elas como sobre seu sujeito, então não haveria que considerar a lógica como arte, mas como ciência propriamente dita, que especula sobre um sujeito já constituído. Sua função seria semelhante à de um crítico de arte, que não faz nada senão que julga se a obra está bem ou mal feita, permitindo que a razão volva sobre seus passos, se não caminha pela via reta. Mas não é esta a ideia que tradicionalmente se tem da lógica. Ademais, se considerarmos a lógica como ciência propriamente dita, que toma as obras da razão como sujeito de sua consideração, parecem valer as objeções de que ao começo se levantaram contra a lógica como ciência, pois se considera as operações em si mesmas são algo do homem, e a lógica seria um capítulo da psicologia ou antropologia. Se as considera em relação geral com a realidade, a lógica seria parte da metafísica. Se as considera enquanto procuram as diversas ciências particulares, a lógica seria, em primeiro capítulo, seria o primeiro capítulo metodológico de cada uma das ciências consideradas em si mesmas. Ele está complicando a coisa aqui. Ele está naquela velha discussão, se a lógica é arte, se a lógica é ciência, e aqui ele já fala, eu acho que agora ele vai discutir cada uma dessas proposições, né? As operações do intelecto não são sujeito, mas matéria da lógica. Como não devemos considerar a lógica propriamente como ciência, mas bem como arte no sentido amplo, isto é, como uma disciplina directiva das operações da razão, há que considerar que as operações da razão e suas obras não como o sujeito da lógica deve contemplar, mas como a matéria que a lógica deve conformar. João São Tomás, Ars Lógica,
É a matéria apta para ser dirigida pela lógica em operação é algo real. A matéria é denominável pelo artífice lógico como objeto ou coisa conhecida, é o todo. Aqui o João São Tomás a gente vai complicar mais a gente aqui. Vamos pular essa nota. Porque não é difícil comprovar que, dada a complexidade de nossa maneira de pensar, as operações e obras da razão têm diversas maneiras de se conformar, sem que, por isso, deixem de estar em adequação com a realidade. Se temos que definir uma propriedade de algum sujeito, por exemplo, o que consiste um nariz, que consiste que um nariz seja... O que é nhata? Plano, será que? Deve ser achatado. Achatado? Seja achatado, podemos fazer em concreto ou em abstrato. A nhata, é uma nariz côncava, ou a nateidade é uma concavidade de nariz. Tem que olhar, olha aí, Mr. Geraldo, o que é a nhata. É com um tio, não é? Um tio, nhata. Será que é plano, assim? A planura do nariz côncavo, ou a planuridade é uma concavidade do nariz. No primeiro caso, o sujeito parece como gênero e a propriedade como diferença. No segundo caso, ocorre ao inverso. A propriedade parece como gênero e o sujeito como diferença. Como se vê, as fluididades das coisas são como matéria que pode conformar-se de diversas maneiras. Se temos uma proposição que diz toda nata é nariz, a gente tem que saber o que é essa nata, senão a gente não vai entender essa frase. Podemos inverter o sujeito e o predicado, dizendo algum nariz é nata, mas não poderíamos dizer todo nariz é nata. Se trata sempre da mesma verdade, mas o intelecto pode construí-la interiormente de diversas maneiras, sempre e quando se cumpram as devidas regras lógicas. Achou o que é a nata? Vamos lá, vamos passar, vamos ver o que a gente consegue. Eu acho que não, no espanhol a gente já... algo semelhante ocorre com a terceira operação do intelecto, pois podemos argumentar de modo seguinte: nenhum elefante é nato. Olha o nato. Nato aí. A gente precisa... Não, mas está dando para entender. Mas o que é uma... Pode substituir por outra coisa aí. Nenhum elefante é verde. É amarelo, é azul. Só Mas as premissas, ele está só... Sócrates, se é vermelho, portanto Sócrates não é um elefante. Ah tá, mas aqui ele fez uma... por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é nata, o que a gente compreende. Então, bípede. Nenhum elefante é bípede, mas Sócrates, sim, é bípede. Portanto, Sócrates não é um elefante. Tá certo. Mas o mesmo poderia ser argumentado de um modo mais claro. Nenhum bípede é elefante, mas Sócrates é bípede. Pelo que Sócrates não é elefante. O raciocínio é o mesmo, mas pode ser disposto de maneira mais ou menos clara. Ele só está explicando como é que ele vai estabelecer a relação de premissas. Se, não, Depois ele vai aprofundar isso também, né? Mais um pouquinho. Traduz um pouquinho mais. Os elementos artifícios lógicos. Para precisar qual é o sujeito da lógica, convém apoiar-se na comparação com as artes propriamente ditas, e mais com as artes de uso que com as artes de produção, pois evidentemente a lógica não pretende construir algo com uma finalidade distinta da que tem por natureza as operações da razão, isto é, a aquisição da ciência, senão ordená-las para que o façam da melhor maneira, ao modo como o médico ajuda a natureza para que recobre pronta e seguramente a saúde. A finalidade da arte da medicina é a saúde, e seu sujeito é a forma de recuperá-la.
não enquanto se recupera por natureza, mas enquanto se recupera pelos procedimentos e com os instrumentos médicos. A saúde, então, não é sujeito, senão fim do artifício médico. E o sujeito propriamente dito é o procedimento artificial para restabelecê-la no organismo do homem. Assim também a finalidade da lógica é a ciência, que é como a saúde do intelecto. E ainda que muito lhe importa ao lógico as operações pelas que o intelecto naturalmente persegue este fim, o sujeito de sua arte são certos procedimentos e instrumentos artificiais pelos que se podem guiar essas operações para que alcancem sua saúde, isto é, a ciência, de maneira mais pronta e segura. O médico estuda os processos naturais pelos que se recupera e conserva a saúde, descobrindo seus aspectos mais ou menos comuns para logo utilizá-los de maneira artificial. Por exemplo, observa que uma transpiração abundante baixa a febre em determinados casos e que certos alimentos fazem transpirar. Dali toma pé para inventar procedimentos e remédios artificiais de uso mais geral, induzindo a transpiração com açúcar e álcool. De maneira semelhante, o lógico observa os processos naturais do intelecto para alcançar a ciência e distingue seus aspectos modificáveis para lográ-lo nos diversos casos da melhor maneira. Por exemplo, vê que o intelecto define que é algo a partir... Por exemplo, vê que o intelecto define o que é algo a partir de uma quantidade geral na que distingue diferenças mais particulares e dali generaliza que toda coisa se define de maneira adequada pelo gênero e a diferença específica. Assim como as transpirações e os transpirantes, considerados em sua relação geral com a saúde, já não estão considerados como processos puramente naturais, senão como elementos médicos, assim também a definição, o gênero e a diferença, considerados em geral como elementos para alcançar a ciência, são propriamente os elementos que a lógica toma como sujeito de sua arte. O mesmo ocorre com o procedimento de conversão de uma proposição. Por ele que se inverte legitimamente o sujeito e o predicado. É a conversão de uma proposição. Né? Ele fala assim, que os elementos que a lógica trabalha são a definição, o gênero e a diferença, considerados em geral como elementos para alcançar a ciência. Esses são propriamente os elementos que a lógica toma como sujeito de sua arte. O mesmo ocorre com o procedimento de conversão de uma proposição. Pelo qual se inverte legitimamente o sujeito e o predicado, ou com as diversas figuras que podem dar-se a um silogismo. Aqui, conversão e figuras de silogismo, consideradas em geral, são também elementos próprios do artifício lógico. Ele vai explicar isso depois, ele vai falar aquelas conversões, por exemplo, todo homem é animal. João é um animal. Logo. Aí daquele gato, hoje aquele exemplo do gato, deu o exemplo do gato. Não é isso mesmo? Oi? Deu o exemplo do gato, não é isso mesmo? Do gato, né? Gato. Procurando aqui. Continua. Vamos ler mais um. Os elementos lógicos são entes de razão. Os elementos lógicos que constituem o sujeito da lógica não são aspectos das coisas conhecidas que lhes pertençam enquanto se dão na realidade, mas que lhes pertencem enquanto se dão no intelecto. Não são propriedades das coisas mesmas conhecidas,
mas das intenções pelas que as coisas se conhecem. Isso. Ele fala assim, é porque na verdade a lógica é um processo do intelecto, né? Então assim, o processo lógico assim, ele não se dá na realidade em si, né? Mas ele é o meio pelo qual o intelecto usa para abstrair aquela verdade e relacionar aquela verdade. Então por isso até que seria uma arte assim, né? Ele está explanando por que ele considera tanto ciência quanto arte, porque ele o que é a lógica? A lógica é a arte do bem pensar, digamos assim. Então, ser gênero não é uma propriedade de animal, enquanto é algo real, pois a vaca é realmente animal, mas não é gênero, senão que é uma propriedade de animal, considerado em sua qualidade de conceito, que pode dizer-se de muitas espécies animais diferentes. Igualmente, a conversão de uma proposição não afeta em nada a verdade conhecida, pois sempre as mesmas narizes segue sendo os mesmos narizes seguem sendo natas ou deve ser pequeno ou grande, ou achatado, comprido. Aquileias é pontiagudo. Deve ser mesmo. Deve ser o nariz achatado, então, hiatos. Esses hiatos. Senão, pois sempre os mesmos narizes seguem sendo achatados ou senão o conceito composto de sujeito-predicado pelo que se a conhece. E assim também passa com as diferentes figuras em que pode expressar-se o mesmo raciocínio. Por isso diz São Tomás, o ente é duplo, isto é, o ente de razão e o ente de natureza, o real. Agora, aquelas intenções que a razão inventa nas coisas consideradas como a intenção de gênero, espécie e outras semelhantes, se dizem propriamente entes de razão, pois não se verificam nas coisas reais, senão que se seguem da consideração da razão. E tal é propriamente o sujeito à lógica, isso é, entes de razão. Pronto, matou. Certo, fechou. A lógica trabalha com entes de razão. Com entes de razão. Não com entes de realidade. Isso, é aquilo que ele fala lá, assim, por exemplo, gênero, espécie, diferença específica, aquela coisa aí, na natureza, assim, não existe. Onde está o gênero? Cadê o gênero, assim? O gênero animal. Ele se dá na vaca igual lá no... Está me dando depressão. Sabe por quê? Porque o raciocínio natural nosso, hoje em dia, a cabeça da pessoa não está assim. Mas você acha que alguém estuda lógica? Não existe mais lógica, não existe mais raciocínio. Você vê sempre que a pessoa está raciocinando. Depois que o povo roubou e agora falaram que são heróis, assim, que são perseguidos políticos aí. E sabe a notícia? Saiu no Nortinho, não é nem eu que eu estava. Que a ONU está exigindo ou desejando que se aprofunde a Comissão da Verdade. Ela está achando que a lei da anistia é um obstáculo à pesquisa da Comissão da Verdade. Que absurdo, né? Teremos coisa pior. Imagina. Bom, se for para quebrar a anistia, então tem que expulsar os presos políticos todos também da esquerda. Né? Mas para a esquerda não perdão. Quem manda é que expulsa. Quem manda não exatamente. Vai Eles vão dar. prender aqueles militares assim, de 90 anos de idade lá, vão pegar para colocar eles na prisão. Vão torturar eles. A realidade é o seguinte, eles perderam uma guerra. E eles estão com isso aqui. Na verdade, E eles querem vingar de qualquer maneira. Para mim é tudo teatro. Hein? Para mim é tudo teatro. Não acho teatro, não. Não é não. Eles investiram num negócio que acontece, eles dão um jeitinho. Assim, essa prisão deles aí não serve para nada. Coisa Não, eles continuam mandando. 20 mil o salário dos ex. Não, Ele já renunciou a esse de trabalho. Gente, nós Porque não ele estamos foi, sabendo. Se copiar o hotel é Eu dele. falei, deixa eu trabalhar Ele nisso. foi Nós execrado. não estamos sabendo de nada que está acontecendo.
pode ter certeza disso. O hotel não Isso aí é um teatro para nós. O lugar do próprio Zé de Seu hotel. Um teatro, gente, isso é um teatro. Claro, é para a opinião pública. Exatamente. Agora, o problema que eu vejo... Vamos tudo Prender a gente. O problema que eu vejo é que você fala, por exemplo, os militares. Os próprios militares, eles têm essa cabeça sem lógica. O problema está tá dominado tanto de um lado quanto do outro. Se você pegar o próprio Joaquim aí, que seria um contraponto ao PT, parece que é um contraponto, mas você vai ver que ele também não segue a lógica. O poder deles é total agora. O poder é... militar tinha que ser um poder à parte, separado. Hoje é subordinado. Porque você já viu o Fedeli falando numa palestra sobre a direita, sobre os militares? Quem começou com isso tudo aí foi os militares. Quem começou, por exemplo, questionando a propriedade privada? Ele mostra lá, os militares. Quem começou a reforma agrária? Quem que deu todas essas demandas na esquerda? Se você for ver, teoria. Então, quer dizer, o próprio contraponto está dominado. Quando viu que estava indo longe demais, deu um contragolpe, aí uns dias atrás aí fazem honra para aquilo que eles tiraram. Você quer o Golbery, por exemplo? O Golbery, ele tem uma mentalidade esquerdista, o Golbery. Era de deixar, por exemplo... O Golbery era maçom. Era maçom? Então está tudo dominado, essa é a questão. Entendeu? A lógica, ela não tem nem lógica de um lado nem do outro. Ele assinou uma ficha de inscrição. Entendeu? Então é esse que é o problema. Feio. Você vê dentro da igreja, quem que seria o contraponto? Quando a gente fala que o mundo está sem lógica, você podia buscar a lógica dentro da igreja. Agora você vai ver que boa parte da igreja também não segue mais São Tomás de Aquino, não segue a lógica. Você vê que no seminário você estuda tudo quanto é filosofia, menos o atomismo, menos o Aristóteles. O resto... O negócio é uma coisa sobrenatural. Não é possível. É sobrenatural. Vamos terminar esse pedaço. Conoção ou intenção de gênero, espécie, silogismo, não se referem... Não, voltando que eu errei a primeira palavra. Como a noção ou intenção de gênero, espécie, silogismo não se referem a propriedades das coisas reais, mas dos conceitos ou intenções das coisas, se diz que são intenções segundas, pois são intenções de intenções, ou noções de noções. O gênero animal, como intenção primeira ou direta, se refere àquilo que tem de comum a vaca e o homem, podendo dizer-se tanto da vaca como do homem, que é animal. Mas a noção de gênero como intenção segunda lhe pertence a animal, enquanto conceito genérico, que não pode dizer-se nem da vaca nem do homem. A intenção direta ou primeira se refere imediatamente ao que há na realidade e termina nela, enquanto que a intenção segunda se refere imediatamente ao que há no intelecto e termina nele, ficando referida à realidade de modo imediato ou remoto, enquanto os conceitos que considera se referem eles mesmos à realidade. As intenções lógicas, então, não têm fundamento imediato nas coisas, senão imediato ou remoto. O conceito mesmo do intelecto de São Tomás se tem de três maneiras respeito à coisa que existe fora da alma. Pois, às vezes, aquilo que o intelecto concebe é uma semelhança da coisa que existe fora da alma, como o que se concebe do homem
do nome homem. E tal conceito do intelecto tem fundamento na coisa imediatamente, enquanto a coisa mesma, por sua conformidade com o intelecto, faz que o intelecto seja verdadeiro, e que o nome que significa tal intelecção se diga propriamente da coisa. É verdade, a adequação da coisa, né? Adequatio res ad. Às vezes, no contrário, o que significa o nome não é uma semelhança da coisa que existe fora da alma, senão que é algo que se segue do modo de entender da outra. Às vezes, o que significa o nome não é uma semelhança da coisa que existe fora da alma, mas que é algo que se segue do modo de entender a coisa que está fora da alma. Tais são as intenções que nosso intelecto inventa, como o significado do nome gênero. Não é semelhança de nenhuma coisa existente fora da alma, mas como o intelecto entende a animal, como dando-se em muitas espécies, lhe atribui a intenção de gênero. E ainda que o fundamento próximo dessas intenções não esteja na coisa, senão no intelecto, sem embargo, tem fundamento remoto na coisa mesma. Dali que o intelecto que inventa essas intenções não é falso, e algo semelhante passa com todas as outras intenções que se seguem do modo de entender, como a abstração dos entes matemáticos e outros tais. Outras vezes, por fim, o significado pelo nome não tem fundamento na coisa, nem próximo nem remoto, como o conceito de quimera, porque nem é semelhante de nenhuma coisa fora da alma, nem se segue do modo de entender alguma coisa da natureza. E este conceito, portanto, é falso. Isso. A falsidade está no fato de não ter essa adequação da realidade. Né? Não é estranho que uma arte tão importante como a de pensar disponha elementos de tão pouca consistência ontológica, porque sempre a arte é de uma ordem inferior à natureza. Assim como as artes servis ou mecânicas tomam como matéria as substâncias naturais e não são capazes de afetá-las em aspectos essenciais, senão só acidentais, de maneira semelhante a arte da lógica toma como matéria as intenções primeiras produzidas pela razão, que são algo real no intelecto, e só as dispõe em seus aspectos segundos, que são algo de razão.